Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Em primeiro lugar, quero falar do assunto, que nós vamos abordar aqui hoje, que é sobre um resumo que eu fiz dos estudos das cabalas que foram me pedidos pelo Facebook, pela galera do Facebook. Eu vou falar a respeito disso, o que eu tirei de tudo isso, qual que foi o entendimento que eu tive dentro, baseado nesses estudos, dentro desse assunto, que eu achei de suma importância, pelo menos para mim, o que eu consegui identificar, tá? Através dessa questão dessas cabalas, o que pode estar acontecendo com as pessoas, principalmente com as pessoas da nossa religião, tá? Em primeiro lugar, quero pedir desculpa para vocês por estar gravando com o celular assim na vertical, mas eu não estou conseguindo postar no Instagram o vídeo de forma correta quando eu gravo com ele na horizontal. Em terceiro lugar, eu peço que vocês compartilhem o vídeo se vocês gostarem, que vocês curtam o canal, que vocês acompanhem, que vocês dêem o joinha aí de vocês para fazer com que as informações cheguem às pessoas que estão precisando dessas informações, tá? Eu acho importante a gente fazer esse movimento, de informações. Por quê? Nós mesmos, nós devotos dos orixás aqui no candomblé, na religião do Brasil, nós reclamamos muito a respeito da falta de informação, por que não foi nos dito, por que não nos foi falado, enfim. E muitas vezes a gente mesmo se pega, omitindo esses conhecimentos. Como que a gente pode cobrar tanto das pessoas algo que a gente também não faz? Por exemplo, se você assistiu um vídeo, se você leu um livro, se você assistiu um filme que foi muito importante para você, que de certa forma te ajudou, fez com que a sua vida mudasse, com que a sua mente abrisse, nada mais justo de você passar isso para frente. Nada mais justo de que você compartilhe isso com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você vê que estão necessitadas da mesma forma que você estava. Pessoas que estão precisando daquela ajuda, precisando daquele caminho, daquela palavra. Então façam isso, sejam diferentes, Façam, por exemplo, o que eu estou fazendo, modéstia à parte. Mas muito eu perguntei durante muitos anos e muitas respostas eu não tive, Muito me foi negado no sentido de conhecimento, de informações. Eu estou falando dentro da nossa religião de candomblé, tá? Então, assim, à medida que eu fui estudando, eu me senti na obrigação de passar tudo que eu aprendesse adiante. Eu não estou falando aqui que eu vou passar fundamentos, como existem canais por aí que ensinam fazer rituais, passo a passo. Eu acho que isso é um tanto apelativo, Eu acho que não é disso que a gente está precisando. A gente está precisando de mais do que isso, tá? Só isso, pra gente, é muito pouco. O nosso povo, o ser humano em si, mais propriamente os devotos dos orixás aqui no Brasil, estão precisando de conhecimento, de informação. E nem sempre você, por exemplo, ensinar um ritual num vídeo, numa live, na internet, isso vai colaborar para com a vida daquela pessoa. Muito pelo contrário, às vezes pode prejudicar demais, pode piorar. O que já estava ruim pode vir a piorar, tá? Então passem o vídeo adiante, comentem, compartilhem, passem essa informação porque as pessoas precisam. Muitas vezes precisam delas, assim como você também precisa. Daí não adianta ficar criticando o Pai de Santo que não te passa UFO, que não te passa informações que você necessita, se você também não passa. Você não passa as mínimas informações, como você pode cobrar dos seus superiores que te passem alguma coisa? Então, assim, se a gente quer uma mudança, essa mudança tem que acontecer na gente primeiro, tá? É dentro da gente. A mudança, ela é de dentro para fora. A gente não pode cobrar do entorno da gente... desculpa. A gente não pode cobrar do entorno da gente algo que a gente também não faz, Seria muito contraditório a gente exigir isso de alguém.
tá bom? Espero que vocês tenham entendido e me compreendam o meu ponto de vista, por favor. A questão das cabalas, pessoal, eu achei muito interessante, porque assim, eu fiz inúmeras cabalas, tá? Esse vídeo aqui, se estender o assunto, eu vou fazer ele em 2 partes, tá bom? Daí vocês acompanham o próximo vídeo. Então, assim, eu achei muito interessante, porque eu comecei a observar alguns assuntos de pessoas que me procuravam, estavam me procurando nas redes sociais, me perguntando sobre coisas e situações que eu comecei a ligar umas às outras e comecei a identificar que muitas das pessoas estavam ligadas umas às outras mesmo sem se conhecerem. Tá? Por exemplo, eu não estou falando nem do problema que está acontecendo mundialmente, não é disso que eu estou falando, mas são problemas espirituais mesmo, que muitas pessoas estão passando e vêm passando ao longo de muitos anos, e assim, são semelhantes aos dos demais. Né? Mas não é possível que uma grande maioria estejam passando pelos mesmos problemas. Então eu tive uma conclusão de tudo isso. Eu fiz inúmeras cabalas, tá? Quando eu falo inúmeras, eu fiz bastante mesmo, porque eu quis estudar. Mais do que, eu não vou ser hipócrita, tá? Mais do que ajudar, eu quis estudar. Eu não quis só ajudar as pessoas com as cabalas, as numerologias, porque eu sabia que, de certa forma, se eu aprendesse com aquilo, com aquelas situações, eu estaria ajudando mais do que se eu simplesmente fizesse as cabalas e enviasse para as pessoas. Então eu consegui analisar situações de pessoas individualmente. E cada ser humano ele é muito peculiar, né, nas suas características. Os Odus, eles nos falam sobre isso, né, sobre as nossas características, e nos falam muito sobre na nossa vida, os nossos comportamentos, enfim. Uma coisa que eu observei bastante é que, assim, todo mundo reclama de certas questões que são muito parecidas com a que os outros também reclamam. Então, o que eu deduzo disso? Todo mundo é feito para orixá. A maioria das pessoas que eu fiz as cabalas, que eu estudei, que eu fiz o estudo, a maioria dessas pessoas já são iniciadas no orixá. Muitas pessoas são muito antigas de santo, né, de iniciação, de iniciado, e passando por dificuldades, passando por problemas, tendo dúvidas que não deveriam mais ter. Então, assim, é só a questão dos superiores dessa pessoa que não ensinaram ela e tal? Não, a questão ela se estende, ela vai além, tá? Muitas pessoas não conseguem entender o motivo do seu sofrimento, né? Por que eu vou falar de ancestralidade? Porque 99% das cabalas que eu fiz, o problema está ligado à ancestralidade da pessoa. Então, assim, as pessoas falam, mas ancestrais são quem? Egum, Egungun, quem são? Né? Egum e Egungun é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. São pessoas que já se foram, né? Que não estão mais aqui entre nós. Essas pessoas para quais eu fiz as cabalas, elas estão com os mesmos problemas, basicamente falando, tá? Todas elas já cultuam o orixá, muitas delas cultuam da forma correta, né? Porque eu conversei com, praticamente com todas, e eu percebi que todas cultuam da forma correta, a maioria estão com os orixás corretos, os elementos corretos, salvo raras exceções que falta alguma coisa. Então, o que eu entendi? Que essas pessoas, falta nessas pessoas o culto ao Egungun, né? O culto ao seu ancestral, o culto ao seu antepassado. Ah, babá, mas isso eu já tô cansado de ouvir. Todo jogo fala a mesma coisa, todas as lives estão falando a mesma coisa, todos os vídeos estão falando a mesma coisa. Não estão não. Se estão falando a mesma coisa é porque você não está entendendo direito, tá? O que eu vou falar aqui é para você entender. Porque assim,
Muitas pessoas não têm como cultuar Egungun. Como você vai cultuar Egungun? Se você, de repente, não faz parte de nenhuma Ebé, se você, por exemplo, não tem, se você não é iniciado no culto a Egungun, se você não faz parte desse culto, como você vai cultuar Egungun? Muitas pessoas não têm esse acesso. Então, assim, elas vão ter que fazer parte de uma casa de axé para poder fazer isso? Sim, muito provavelmente sim, né? Mas existem coisas que a gente já pode ir adiantando, né? Por exemplo, Egungun está muito ligado à sua questão de caráter, por exemplo, né? Ah, mas como? O que tem a ver caráter com Egungun? Digamos que o seu pai seja falecido, tá? E você está numa situação onde você é um assaltante, você é um ladrão e você está cometendo um delito. O seu pai, ele está assistindo aquilo, porque ele é o seu ancestral, né? Seu pai, sua mãe, seja quem for. Está em torno, está em volta e muito provavelmente vai ver você cometendo aquele delito. Você acha que isso vai agradar seu pai ou vai desagradar? Você acha que isso vai enaltecer, vai exaltar o sobrenome da sua família ou vai denigrir? Então, assim, eu só dei uma hipótese, tá? Eu só dei um exemplo, eu só dei uma alternativa, mas existem várias outras. Eu não estou falando só de assalto, existem tantas outras coisas que você pode fazer que está desagradando o seu ancestral, né? Aonde você deveria estar cultuando ele. Quando eu falo que a mudança é de dentro para fora, estou me referindo a isso exatamente. Então, assim, a mudança ela é de dentro para fora. Não adianta nada você ir cultuar Egungun na casa de um babá, num ilê axé, num templo. Não adianta se você não mudar a sua essência, se você não mudar o seu caráter. Entendeu? Porque assim, você precisa ter essa consciência de que você tem que ser um ser humano melhor. Sendo dessa forma, se você se tornar um ser humano melhor, você vai conseguir agradar os seus ancestrais. Pessoal, ancestral, ele é... Olha, me desculpe, me perdoe, me dê agô a quem não concorda com o ponto de vista que eu tenho, mas ele é mais importante do que os nossos orixás. Primeiro, para você ser abençoado em qualquer religião que seja, tá? Você tem que agradar, você tem que exaltar e enaltecer os nomes dos seus pais. Entendeu? Antigamente, inclusive, as pessoas eram muito... por exemplo, você se apresentava para as pessoas primeiramente com seu sobrenome. Então, se a pessoa visse o seu sobrenome e visse que você era de uma família, de um sobrenome bacana, bacana no sentido próprio da palavra, tá? Um sobrenome respeitoso, de pessoas íntegras e corretas, você era muito bem visto, você era muito bem quisto. Então, isso te ajudava bastante, isso te facilitava bastante. Isso se perdeu, né? Mas a gente, nós cultuadores de orixás, a gente tem que ter essa ideia fixa ainda na nossa mente, no nosso cérebro. Que os nomes dos nossos antepassados, que são os nossos nomes, nossos sobrenomes, o nome da nossa família, ele deve ser exaltado, glorificado, ele deve ser enaltecido, tá? Então, assim, muitas atitudes que nós temos, essas atitudes não colaboram para isso. Elas não colaboram. Por exemplo, falar mal do seu irmão de santo, por exemplo, né? Tem gente que cria dentro das EBés situações muito complicadas, tá? Difíceis dos babalorixás, das yalorixás resolverem. São situações que causam transtornos enormes. São situações que, se deixar elas se alastrarem, elas derrubam a casa, elas destroem aquela EBé. Então, o que você acha que o seu ancestral está achando disso, está pensando disso? Você acha que você está agradando o seu ancestral? Pessoal, eu vou fazer um outro